Quase perdi a voz no primeiro São Paulo. Tudo bem, mano? Boa noite. Olha aí, muito obrigado pela presença de vocês todos, viu, nessa gravação do meu DVD. Pedi pra acender a luz rapidão pra eu ver vocês aqui. Estamos em São Paulo, a plateia bonita, mano. Teresina, eu nunca peço pra acender. Falo, acredito que vocês estão aí. E lá em Teresina eu faço a mesma piada com São Paulo. Não podemos perder plateia, viu? Quem é de fora do estado de São Paulo? Levanta a mão, por favor, para eu trocar uma ideia com vocês aqui. Você é atrás, é da onde, moça? Você mesmo? Manaus! Eita porra! Por isso você tá longe assim. Muito legal, sabe que eu fui fazer um show em Manaus, é um lugar que eu gosto muito, né, cara, Manaus, só que é quente, né, velho, e é um quente diferente, porque tem os rios, então o lugar é muito úmido. Eu lembro que eu fui pra lá, é um lugar que você passa mal mesmo, você compra passagem, aparece escrito Manaus, você começa a suar. Aí eu cheguei no produtor lá, que eu fui fazer show, falei, amigão, o que tem pra fazer pra se refrescar aqui? Ele falou, não, aqui tem um rio bem geladinho, só que tem piranha, jacaré e um peixe que entra no seu pau e explode. Falei, amigo, aonde é o shopping? Tô meio de boa, velho. Mas bem-vindo, viu? Quem mais? Outros lugares do Brasil? Aí em cima, você é da onde, moça? Mato Grosso do Sul. Aí, tá vendo? Eu falei de propósito, mano. Vocês sabiam que existe essa rixa? Quando você fala pro cara do Mato Grosso que ele é do Mato Grosso do Sul e vice-versa, eles ficam muito bravos. Mas pra nós é a mesma merda. É igual. Mas você sabe que não, eu já fui a Rondonópolis, já fui pro Mato Grosso. E aí uma vez, eu lembro que quando eu fui fazer show, na época eu era solteiro e feliz. Aí eu fui lá e a gente chega mais cedo na cidade, né, pra fazer show. E o show era só à noite, não tinha o que fazer. Eu liguei pra um amigo meu, porque como eu era solteiro eu podia ter amigos. Aí eu liguei e falei, mano, cheguei mó cedo na cidade, o que tem pra fazer? Ele falou, vamos pescar. Aí eu falei, nah. Desculpa, velho, não dá, mano, o peixe já tem no mercado, essa merda. E outra, já é chato pra cacete você esperar a sua esposa, você vai esperar um peixe. Os caras falam, não, mas pescar é uma terapia, que terapia é essa? Você fala, ô peixe, tô meio mal hoje, hein, mano. E o peixe? Você fala, mano, você tá pior que eu, você vai morrer. Você, amigo? Angra dos Reis, Rio de Janeiro, porra, parabéns por você estar vivo, viu? Mano, o bagulho lá tá tenso. O Rio de Janeiro tá tão embaçado que criaram um aplicativo no Rio pra você desviar do tiroteio. Não é real isso? É tipo um Waze do tiro. Eu liguei o meu quando eu tava no Rio, ele mandou eu ir pelo mar. Tomei só um de raspão e fiquei de boa. Outros lugares, mais um lugar do Brasil aí, levanta a mão, por favor, vamos lá. Calma aí, mano. Da onde é? Brasília, terra desse povo honesto, né? Ninguém é de Brasília lá, né? São todos cariocas que trabalham lá. Fica tranquilo. Alguém do Nordeste? Outros lugares do Nordeste? Da onde? Oi? Puta, a mina é da Grécia, velho. Caralho, pareceu um animal do Muppets Babies. Animal! Desculpa, moça, mas foi esquisito isso. Você fala o famoso gromelô. Alguém de fora do país aqui hoje? Someone from another world? Sempre tem uns gringos perdidos. De onde você é, amigo? Where are you from? Oi? Oi? Uruguai mesmo! Que da hora, velho! Uruguai, velho! Você é bem-vindo aqui, sabia? Porque você é quase um argentino, mas você é gente boa. Como se faz um uruguaio? Você vai falar um pouquinho de espanhol, um pouquinho de italiano e um pouquinho só de direto, porque se colocar muito aí para assistir. Olha, eu acho que você conseguiu um aplauso mais forte do que eu vou conseguir o show inteiro.
Quem mais? Outros lugares fora do país. Mano, só tem gringo aqui, como é que eu vou fazer esse show? Você é da onde, moça? Polônia! O que você veio fazer aqui, mulher? Você fala português perfeito, certo? Mora aqui há quanto tempo? 5 anos. Que louco, né, mano? Parece um urologista falando. Quanto você atendeu hoje? 5 anos. 5 anos. Muito louco, mano. Da hora, bem-vinda, viu? Você sabe que meu avô é da Polônia. Por isso que eu não gosto de ir lá. Eu tô brincando, bem-vinda. Quem mais? Outro gringo, meu? Não é possível. Da onde você é? Where are you from? Puta que pariu! Obrigado, pessoal. Valeu. Primeira sessão já funcionou. Não tem porquê. Não tem porquê. Não tem porquê correr esse risco. Olha, mano, eu fico muito feliz de estar aqui com vocês. Esse show, pra mim, é um dos shows mais especiais. Eu tenho que ser muito honesto. Eu gostava muito do meu show anterior, mas eu recebia várias críticas, cara. O pessoal falava, Rabin, nesse seu show aí você critica muito a coisa do casamento. Eu falava, é lógico, eu não quero mal da minha plateia. E hoje eu começo dando uma dica pra vocês que pode salvar a relação de vocês. Porque eu fiz um negócio que eu não me orgulho. O que pode ser pior do que você trair a sua mulher? Eu fiz isso. O que pode ser pior do que você matar os pais da sua mulher? É nóis. Eu cortei o cabelo da minha filha, cara. Minha filha ficou parecendo uma rola. Vou contar pra vocês como é que foi essa história. Tava dando um banhozinho na minha filha, né? Até aí normal. Aí uma hora eu vi o cabelinho dela cair no olho aqui, né? Pensei, poxa, alguém precisa fazer alguma coisa. Falei, vou chamar minha esposa, porque mulher, pra mim, leva mais jeito pra essas coisas delicadas, assim, né? Só que a minha esposa, ela é minha empresária, ela trabalha fechando meu show. Falei, não vou incomodar. Não vou incomodar, né? Eu não sou um inútil também. Aí veio o meu preconceito. Eu pensei, cara, numa boa, qualquer idiota corta o cabelo. Fui na cozinha, peguei a tesoura do leite e vim de boa. Só que eu não fui tão doidão, eu não cortei perto do olho, sabe? Eu puxei o cabelinho dela, eu fiz um cortezinho só de segurança mesmo, 2 dedinhos. Tuc! Eu não sei o que aconteceu. Fez um M na cabeça dela. Eu falei, mano, fodi a mina. Eu pensei, vou chamar minha esposa pra arrumar, né? Falei, não, você não pode fazer isso também. Fazer uma cagada dessa e pedir ajudinha. Senão você vai ser assassinado. Eu pensei, eu mesmo corrijo. Só que os homens não sabem até agora o erro da história. A tesoura do leite, ela é cega. Eu falo, pra que vende então? Ou seja, eu cortava reto, ficava um degrau. Eu falava, opa, vou corrigir o degrau. Formava outro. E eu fui corrigindo, o cabelo dela foi indo embora. A hora que eu desisti, que eu falei, puta, eu acho que eu preciso de ajuda realmente. Não tinha mais cabelo pra cortar. A minha filha tava parecendo Lloyd. E nessa hora eu me lembrei que no outro dia tinha uma festinha infantil. Que ela ia ser fotografada de Elsa, velho, as fotos do ano. E eu descobri uma coisa muito triste. Eu descobri que o Satanás existe. Porque ele cutucou a minha mulher, ela entrou no banheiro. Ninguém fez nenhum barulho. E a minha reação natural foi pegar minha filha e virar ela de costas. Eu não sei até onde eu pretendia ir com isso. E criança é hiperativa, né? Minha filha começou a tentar sair. Aí eu comecei a apertar a cabeça dela. Falei, mano, eu vou desmaiar ela e foda-se. Ela foi pro chão, bateu a cabeça e o cabelo caiu. Aí minha filha falou, ai papai. Minha mulher falou, o que tá acontecendo aí? E nessa hora eu vou falar uma coisa que os caras mais malandros já sabem disso. Quando você fizer uma cagada muito grande com a sua esposa, você tem que agir como se você tivesse razão. Eu falei, é o seguinte, Beatriz precisou sofrer umas modificações. Mas na hora que a minha mulher abriu o box do banheiro, ela fez isso aqui.
Eu achei que ela ia me assassinar. Ela deu um grito comigo. Eu nunca senti tanto pavor. Falou, imbecil! Você não sabe cortar um cabelo! Minha filha falou, sabe sim. Ele sabe, olha. Tá vendo? Eu falo pra ela, pelo menos rendeu umas piadas novas. Tem que viver umas experiências, né, mano? Semana que vem eu corto a unha da minha filha. Minha filha vai virar o Lula. Papai, companheiro. Vai me roubar, vai ter um triberço. Eu gosto muito de zoar esses políticos, velho. Eu sinto o verdadeiro prazer de sacanear todos eles. Só tem uma coisa que eu não curto muito mexer na minha vida. Fábio Assunção. É verdade, mas não é por pena, não é isso. Pelo amor de Deus, é porque seria hipocrisia da minha parte. Essa é a real. Hoje em dia eu sou pai, sabe? Eu sou casado, mas quando eu era solteiro eu era muito louco. Vocês não estão ligados. Eu encontrava o Fábio Assunção real numas baladas. Ele falava pra mim, Rabin, calma. Vai dormir, velho. O mundo não acaba essa noite. É muito legal que eu posso fazer essas piadas de boa. Ele não vai processar, porque ele não lembra se é verdade. Nem eu. Talvez a gente seja amigo mesmo. E eu era esses caras muito louco mesmo, cara. Eu era um cara louco de verdade. Eu era esses caras que eu saía na sexta, mano. Eu voltava pro sábado 2 anos pra frente. E não avisava ninguém. E eu descobri uma coisa incrível na minha vida. Incrível. Eu sou um bom pai. A primeira palavra que a minha filha aprendeu a dizer foi puta. Mas calma, eu não ensinei, eu não sou o Catra, nosso amigo falecido. Eu tentei ensinar papai, a minha esposa tentou ensinar a mamãe, mas um dia o contador ligou na minha casa, falando quanto que eu tinha que pagar de imposto pro governo. E a minha reação natural foi essa, eu falei, mas puta merda, minha filha estava do meu lado, eu não percebi. E ela achou essa palavra verdadeira. E a primeira vez que ela repetiu isso, algum idiota riu. Esse idiota fui eu. Isso se voltou contra mim. Eu tava na padaria do bairro onde eu moro, né? Tava comprando um cigarro pra mim. Hoje eu posso falar de boa, porque eu parei de fumar, mano. Maior vitória na minha vida, cara. Só de falar me dá vontade de fumar essa placa aqui. Mas a minha esposa é foda, ela fez eu parar, cara. Além de triste, ela quer que eu morra devagar, essa mulher. Dá pra entender a maldade do ser humano, viu, mano? Masoquismo. Mas enfim, na época eu fumava sem culpa, né? Cheguei na padaria e falei, por favor, dá um Marlboro pra mim. E um light pra minha filha, que ela tá começando. Começar devagar com criança, senão estoura o peitinho. Vai no LM, vai de boa. E aí tem aquelas peruas do bairro. Não tem umas senhoras que, mano, você sabe que ela tá chegando pelo perfume quando ela tá longe. Tipo, a mulher tá em Cubatão, você fala, ela tá vindo. Essa senhora que conversa com o bairro inteiro, fofoca pra todo mundo. Ela viu a minha filha, graças a Deus, é muito bonitinha. Chegou na minha filha e falou, meu Deus, mas que coisa mais linda da tia. Minha filha falou, ô puta! Juro, eu gelei. Eu tava do lado da minha filha e falei, ei, que legal, hein? Vamos comprar um cigarro, vou pra delegacia. Mano, eu tive vontade de ir embora e deixar ela lá. Falei, não posso perder minha filha, minha mulher não vai gostar. Eu tomei a pior decisão que eu poderia ter tomado. Eu virei pra minha filha de 1 ano. Falei, o que você falou, menina? Como se ela fosse disfarçar. Como se ela fosse falar, viajei. São todas palavras novas, eu confundi. Ela repetiu na mesma hora, ela falou, puta! Puta, 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 puta. Uma metralhadora de puta na cara da mulher. E eu fui explicar, eu falei, senhora, me desculpa, ela ouve eu falando isso com a minha mulher, e aí ela... A senhora aceita um pingado? Hoje em dia eu descobri, eu fiquei pensando muito, qual é a missão do pai de uma mulher?
Eu acho que a missão do pai de uma mulher é tentar impedir que vocês se casem com idiotas, como eu. O pai da minha esposa falhou. Feio. Porque eu acho que as mulheres são um pouco prejudicadas pela programação infantil. Sabe esses desenhos da Disney? Eu acho que zoa um pouco a cabeça delas. Porque no inconsciente elas esperam um príncipe que venha no cavalo branco, sem defeito. E na vida real... o cara vai te buscar de palio. O cara chega na sua casa de Uber. Ô amor, vim de Uber hoje aí que eu vou beber pra caralho. Achei mais responsa, né? Não vai cair numa blitz, vai dar merda. Falando nisso, eu preciso passar no Select aqui pra dar um cagão. Eu sou assim. Desilude as minas. Então alerto a minha filha desde muito cedo, desde a primeira vez que ela me falou essa besteira. Ela tinha uns 3 anos, ela falou, papai, eu quero ser uma princesa. Falei, não viaja. Você mora de aluguel. Não, mas eu quero ser que nem a Rapunzel e ter um cabelão longo. Eu falei, vira crente. Então eu quero ser que nem a Cinderela. Eu falei, filha, a única forma de você ter uma carruagem que vira uma abóbora é você comprar um maré. Papai, eu quero ser que nem a Bela, da Bela e a Fera. Eu queria dizer uma coisa, eu acho que as mulheres tinham que processar a Disney por causa desse desenho. A Bela e a Fera. Nesse desenho, a Bela, que é uma princesa, beija a Fera, que é um monstro horroroso, e ele vira um príncipe. E na vida real, vocês conhecem a gente no Facebook. Nós estamos sarados, tudo magrinho, a gente casa com vocês, a gente ganha barriga, pelo, teta e presas. A gente vira a fera. É um vacilo, né, mano? Tem um desenho que eu gosto bastante, que é aquele do Frozen. Esse eu acho muito legal. Porque aquela rainha, ela deixa o reino dela na merda mesmo. Nada cresce, nada floresce, todo mundo triste, sem esperança no futuro. Essa mulher não devia chamar Elsa, devia chamar Dilma. Você quer brincar com a Écio? Ele gosta de neve. Piadas com cocaína são sempre agradáveis. E tem um desenho para terminar esses desenhos que eu acho que não deveria existir, chamado A Pequena Sereia. Eu acho assim, mentir pra uma criança, todo mundo faz isso, beleza, mas não vamos exagerar, né? Não é nem por causa da coisa da sereia, porque sereia eu acredito. Já tomei um ácido em Jurerê, eu já vi. Eu e o Fábio Assunção. E o Cabo Daciolo. Um de nós não voltou. E fui eu. Mas é porque nesse desenho, o príncipe só se casa com a pequena sereia a hora que a voz dela volta. Falo, mano, você era feliz e não sabia, velho. Que puta cagada que você fez. Eu sei que nessa hora algumas mulheres ficam tensas com isso, tem o feminismo hoje. Rabin, você tá querendo dizer que não era pra gente falar então? Sim. Vocês também não queriam que a gente falasse, essa é a real. Mas calma, eu chego lá. Primeiro eu queria dizer uma coisa, eu sou um cara que eu luto muito pelo meu casamento, velho, de verdade. A prova disso é que eu sou judeu e a minha esposa é católica. Se você entende um pouco de religião, você já viu a merda que deu aí. Se você não entende, eu vou explicar. Existe uma lei meio secreta que todo judeu tem que casar entre si. Agora que eu falei não é mais segredo também. Basicamente, morreu muito judeu na Segunda Guerra, a nossa religião tem que procriar mesmo, senão ela acaba, sabe? E eu falo, infelizmente, eu não vou poder fazer parte desse plano, porque eu não sou otário. Eu sou sócio de um clube aqui em São Paulo, só de judeus, que eu não posso falar o nome para não dar merda de novo. Hebraica, vai, todo mundo já sabe. E eu queria dizer uma coisa para vocês de qualquer religião. Se um dia vocês quiserem conhecer a visão do inferno, dá uma chegadinha no meu clube Domingo de Sol. Vocês vão ver o tamanho das mulheres que nós possuímos. Elas se alimentam muito bem.
Por quê? Porque elas sabem que a gente tem que casar com elas. Então, mano... Foda-se. Fica só na beira da piscina comendo uma lasanha. Um dia ele vai ser meu. Shalom. Vou não, prefiro a muçulmana sem uma perna. Agora vocês que conhecem o meu texto sabem que essa piada estava no show anterior. Por que eu tô repetindo ela? Porque deu merda. E não é que eu me orgulhe disso, pelo contrário, eu gostaria de me explicar para a comunidade judaica. Foi uma cagada ter falado o nome do meu clube, Hebraica. Eu sei que, velho, de verdade, mano, o que acontece é que foi uma besteira minha. Essa piada, eu esqueci que o nome do meu clube estava no ar, eu gravei meu DVD, fiquei com preguiça de revisar o outro show, queimando o filme, e deixei essa piada ir pro ar, com o nome do meu clube. Eu não farei isso de novo. Qual é o problema disso? O problema é o seguinte, vocês têm um cara que vocês devem conhecer, que é o Rafinha Bastos, que é um animal de teta. E ele faz umas piadas onde ele diz que o povo de Rondônia é horroroso. Só que ele nunca vai pra lá. Eu sou sócio da Hebraica. A minha filha estuda lá. Você sabe o que é todo dia você encontrar mães com ódio, tirando a sua própria esposa? A minha vida é uma merda. O dia que eu descobri isso, eu tava lá no clube relax, tirando, mano, um relax mesmo na piscina, pá, vieram 3 senhoras nadando na minha direção. Eu nem lembrava da piada, 3 senhoras, parecia 3 navios de guerra, mano. E olha que loucura isso, eu tinha certeza que eu ia tomar um esporro, uma bronca, mas não, o que eu tive ali foi uma lição de vida. A senhora chegou perto de mim e falou... Eu falei, olha, ela quer acasalar. Os caras falam, Rabin, você tá zoando sua religião. Não tô, é peso. Religião mesmo eu não gosto de mexer, velho. De verdade, não tem porquê. Por exemplo, muçulmano. Deixa os caras. Nós estamos aqui numa aglomeração, deixa quieto. Os caras são muito explosivos. Muito estouradinhos. Eu só acho que, mano, aqueles caras terroristas é um povo muito inocente. Eu acho que essa é a palavra, sabe? Porque olha o papo que eles caem, na boa. Alguém vira pra eles e fala, velho, se você se explodir, pra mim o assunto tinha acabado aí. Fala, não, obrigado, não me interessa, eu vou no Bob's, qualquer coisa. Pro cara o assunto continua. Fala, então, se você se explodiu, cara, e aí, o que eu ganho? Então, se você se explodir, você vai encontrar 7 virgens do outro lado. Aí o Zé Punhetinha vai lá e... Na moral, tomara que você encontre 7 gordinhas da Hebraica, velho. Tava te esperando. Salam aleikum. Aí você vai ver o que é guerra de verdade, cara. Religião mesmo é um negócio que eu não gosto de zoar, sabe? Por exemplo, testemunha de Jeová. Não concordo. Se Jeová fosse mesmo sangue bom, não ia precisar de testemunha. Alguma merda ele fez. Igreja Bola de Neve. E quem é Deus pra você? O Olaf? Só tem uma religião que eu nunca vou fazer piada, é o candomblé. Primeiro por medo. Segundo que uma religião que envolve pinga e dança merece meu respeito. Porra, velho, esses caras... Esses caras sabem o que eles estão fazendo, mano. Um dia eu vou pra lá, velho. Eu e o Lula. E o Aécio e o Fábio Assunção. Todo mundo vestido de branco, dando bicuda na galinha. Não, mano. Eu tenho um pouco de medo mesmo da macumba, do candomblé, por causa do foco da reza deles. Porque, de verdade, eu sou judeu, eu imagino que a maioria de vocês aqui seja católico. A nossa religião é muito parecida, juro, é igual. A única diferença é Jesus.
O resto é igual. Mas a gente reza pelas mesmas razões. Eu vou pra sinagoga pela mesma razão que vocês vão pra igreja. Sempre, ou pra pedir alguma coisa, ou pra pedir desculpa. Você nunca vai porque tá tudo bem. Ô padre, tudo bem? Domingão, mó sol. Passei aí. Então tá bom, falou. Você sempre vai porque deu uma merda gigante. Você fala, padre, fudeu. Pequei. Comi o Pablo Vittar. Aí o padre fala, Jesus! Eu também. Pronto, acabei de perder todas as religiões no DVD. Sei lá que o padre fala, reza 10 Ave João e tá tudo certo. E aí, cara, eu tava falando aquele negócio da minha esposa, agora vocês vão me entender. Um dia, eu tava fazendo uma declaração de amor pra minha esposa, de verdade. Eu falei, Satanás, vem cá, deixa eu conversar. Você sabe que estão me enchendo um pouco o saco na minha religião? Pra ficar com você, eu tô pensando em mudar de religião. Pra mim isso é muito profundo, velho, de verdade. Eu juro, a minha esposa cagou porque eu falei, cagou. Ela falou, acho que eu vou mudar o meu nariz. Falei, como é? Eu tô falando de mudar minha alma, você tá falando do nariz, que coisa fútil, cara. Por acaso eu viro pra você e falo, acho que eu preciso aumentar o meu pau. Falou, não, mas deveria. Parece um giz. Quebrado. Às vezes as mulheres falam demais. Outra treta que a gente teve foi por causa de futebol. Isso eu acho que é uma burrice que o homem tem, que não tem muita explicação, né? A gente fica nervoso com futebol. Eu sou São Paulino ainda, velho, olha. Calma aí, galera. Agora no governo Bolsonaro nós temos que ser mais discreto. Fica agitando assim. Se descobre, nós estamos fodidos. Fazendo nossos bagulho no escuro. Você sabe que, velho, eu sou São Paulino mesmo e o meu time, eu tava vendo um jogo no ano passado e eu sou roxo, velho, gosto muito de futebol. Tava vendo um jogo ano passado, o São Paulo tava perdendo. Não sei o que tava acontecendo. Tava tomando de 2-0 e na minha cabeça ia reagir. Na minha cabeça. Nessa hora que eu pensei, vai reagir. Tomou o contra-ataque, 3-0 pro outro time. Nessa hora, velho, eu agradeci a Deus por não ter nenhum objeto do meu lado, porque se eu tivesse, eu ia jogar na TV e ia rachar no meio. Eu tava muito irritado, e nessa mesma hora, a minha esposa chegou na sala. Com a delicadeza de um elefante que tá com um trem no rabo. Não entendo por que você fica com essa cara de bosta. Pra que você vê jogo do São Paulo se só perde essa merda? Falei, pela mesma razão que eu me deito ao seu lado todas as noites. Eu sei que não vai rolar nada de bom, mas eu tô lá. Chama-se amor à camisa. Então respeita a tradição. Outra treta que a gente teve foi por causa de um pênalti do Neymar. Eu não acreditei que ela fez isso. Não acreditei. A minha esposa mudou de canal na hora de um pênalti do Neymar. Não é que tava confusão na área, briga, empurra. Tava um pênalti já. Neymar chutou a bola. Chaves. Eu falei, o quê? Ela falou, você tava vendo? Falei, não, que isso? Tava dando um cagão aqui no sofá. A casa é sua, faz se quiser nessa bosta. Só trabalho pra me fuder, ver a merda. Filme do Ashton Kutcher do caralho aqui nessa vida do caralho. Falei, é lógico que eu tava vendo. Ela falou, não, mas eu não gosto de futebol. Eu falei, eu percebi. Mudou de canal no pênalti. Porque, mano, se tiver um jogo rolando, juro, Bragantino e Bósnia, que é um jogo totalmente possível de acontecer. Se for um pênalti, vê onde a bola vai, depois muda. A minha esposa não tem essa chave da curiosidade. Eu sei que algumas mulheres gostam, mas a minha não tem, velho. E aí eu inventei um negócio pra minha esposa curtir futebol. Se você tiver o mesmo problema com a sua, você pode usar.
Eu inventei na hora, eu falei, amor, tá ligado o Lucas do outro time? Então, ele pegou a Bruna Marquezine, ex do Neymar, ontem na balada. Só agora eles estão se vendo em campo. Ela falou, meu, preciso ver isso. Vai dar merda. Não é à toa, o jogo nem começou, tá um de cada lado. Alô, Célia? Liga a TV que vai dar merda. Parece que o Neymar comeu o filho do general Mourão. E vai dar merda, porque mulher sempre aumenta as histórias. Foi minha mulher que disse isso, viu, Mourão? Não fui eu, velho. Eu adoro fazer a minha esposa rouca e corcunda. Isso me deixa mais feliz. É uma terapia, velho, juro. Eu tô tão triste que vai acabar esse show. Mas eu sou o cara que eu posso fazer isso, de verdade, porque eu luto muito pela minha relação, velho. Muito, muito, muito. Um dia minha esposa encucou com o negócio, sabe? Falou, quero ter um cachorro. Eu falei, você já me tem. Ela falou, não. Eu quero outro animal. Eu falei, já tenho seu pai. Ela falou, não. Eu quero um bulldog francês. Eu queria dizer uma coisa aqui pra vocês, isso não é um cachorro, é uma vaca. Porque é um animal, beleza, ele é fofinho, mas ele, primeiro, não deveria existir. É um bicho criado geneticamente, né? Ele tem uma porra de um focinho grudado no canal respiratório. Inventaram ele assim, falaram, não, mas ele vai ter problema de saúde. Aí alguém falou, foda-se, vai vender, vamos fazer ele assim. É um bicho cheio de problema de respiração e ele tem uma doença aqui, como é que se chama? Acho que é peidorreira, né? Não importa o que você dê pra ele comer, o peido dele é ovo. Mano, você pode dar água pra ele tomar ovo. Parece que ele tá sempre comendo um bolo de uísque. Cara, Deus. E ele é maravilhoso, ele é lindo esse cachorro, né? Mas é cheio dos defeitos. É o Fábio Assunção Pet. Aí, velho, eu sei que eu tava com esse cachorro aí, falei, vou dar um rolê com ele, né? Qualquer coisa é melhor do que ficar em casa. Aí eu tô andando lá com o cachorro de boa na rua, pá, falei, vou dar uma volta, ele é bonitinho, vai ver umas minas. Vai falar, nossa, como ele é lindo. Eu vou falar, foda-se. Eu sou fiel, mas pelo menos eu dou uma zoada. Aí eu tô andando com o cachorrinho lá, pá, é bonitinho, começa a passar uns caras com labrador, Doberman, fila, pastor alemão. Eu falei, olha que bosta você. Mano, esse é o palio dos cachorros. Cusão. Aí eu tô andando com ele, eu falei, vou dar uma acelerada pra ver onde essa máquina chega. Eu não sabia que tinha que usar a coleira de peito, eu tava com a coleira de pescoço. Não foi 2 passos que eu dei. Assim, tum. Falei, caralho! Vou ter que fazer respiração boca a boca no cachorro, juro. Falei, que legal, pegamos o Michel Temer pra nós. Bicho, a qualquer hora vai morrer, mano. Cara, eu juro pra você. E aí, mano, aí eu tô de boa lá na sala vendo uma TV, o cachorro deu um peido, mano. Mas deu um peido, acabou com o meu ano. Você não tá ligado o peido que esse animal deu. Acabou com a minha vida. E o cachorro, quando ele peida, ele olha pra você. Ele tava aqui. Você olha pra ele, ele disfarça, né? Parece o cara da pizza, quando você vai botar a senha do cartão. Fala, mano, você tá olhando pra onde? Cara, o cachorro deu um peido tão horrível, eu botei meu apartamento pra vender. E nem é meu, é alugado. O dono ligou e falou, você não pode fazer isso. Eu falei, é a única saída, cara. Vai desvalorizar o imóvel. Eu levei no veterinário, a veterinária falou, qual que é o problema dele? Eu falei, dele não, nosso, ele entrou. A hora que ele deu o primeiro peido, ela botou o consultório pra vender. Nem era dela, é alugado. A dona ligou e falou, você não pode fazer isso. Ela falou, a única saída. Vai desvalorizar o consultório.
As pessoas acham que é exagero isso, mas não é. Vocês precisam conhecer. A impressão que eu tenho é que eu peguei um gordão na rua, eu falei, gordão, vem morar comigo. Só quero fazer carinho em você e você peida, é isso. Isso, gordão. Que delícia. Que tetinha. Isso, bolinha. Gordaça. Da hora. Parece que eu sou o dono do Ed Mota. Eu juro, meu cachorro, ele late. Gosto de ver até onde eu consigo ir com isso. Já era pra ter parado, né, mano? Fez o menor sentido. Cena mais longa do mundo, né? Agora, mano, é bizarro mesmo, juro pra vocês, cara. Vocês não estão ligados. As pessoas acham que é exagero. Uma vez a Luísa Mel, eu encontrei com ela, eu tava com o meu cachorro. Ela falou, ai, que lindo, ele peidou, mano. Eu comecei a chamar ele de desgraça depois desse dia. Ela falou, tá doente? Eu falei, não, ele tá ótimo. Ela falou, foi ele mesmo? Eu falei, é claro que foi, dessa vez foi. Mano do céu, ela falou, foi ele, certeza? Eu falei, foi. Ela, tá bom então, tá bom. Mata essa merda! Ela vai gostar dessa piada, não vai? Ela vai ficar feliz. Eu sei que ela vai. Vocês devem estar se perguntando, mas Rabin, por que esse show chama Tô Viajando? Não sei. Tinha um puta nome legal, chama público, vocês vieram. Não é porque eu acho que a viagem é uma coisa que faz muito parte da nossa vida, né, cara? Principalmente depois que a gente casa. Que a grande verdade que eu descobri sobre o casamento é que não funciona. Desculpa, cara, o casamento é um negócio que enjoa. E você percebe isso lá pelo 3º dia. Você fala, velho, não dá mais, eu quero morrer. E aí você fala, pô, nós estamos infelizes em São Paulo, vamos ser infelizes também em Fortaleza. Basicamente é isso que acontece. E a viagem é um negócio que eu acho um pouco estressante, sabe? De verdade, pega uma viagem internacional que você tá mó empolgado pra fazer. Os caras servem pra você comer um marmitex desse tamanho. Pra eles, se eu tô voando, eu sou um pedreiro anão. E eu descobri uma coisa que eu fiquei feliz, porque eu achava que só eu tinha problema na cabeça. Mas eu descobri que todo mundo tem isso. Todo mundo tem nojo de comer alguma coisa que não tem explicação, mas você tem nojo. Quer ver? Vou começar comigo. Eu tenho nojo de comer maionese, cream cheese e requeijão. Não como nada que é branco, viscoso. Não sei porquê, não sei. Não sei se é algum trauma. Quando eu era pequeno, gozaram na minha cara. Às vezes eu abri a porta no momento errado, meu pai, filho, pai! Isso aconteceu com o Cerveró. O pai dele era o Ciclope. Né? Eu queria até pedir para acender a luz e perguntar para vocês, o que vocês têm nojo de comer? Levanta a mão, por favor. É uma pesquisa mesmo, você, moça. Arroz? Mas por quê? Não consegue nem chegar perto, mas se foi, sei lá, atacada por um tio João. Às vezes. Arroz é complicado, hein, mano? É, eles parecem um exército de albinos grudados. Eu entendo o seu pensamento. Quem mais? Você, amigo. Calma aí, mano. Cadê o champignon? Você? O cara até deu um champignon. Champignon é estranho mesmo, né? Parece uma cabeça de uma rola. Não é muito legal comer isso. Ele tá com a criança do lado, acabei de ver. Menininho, a rola é uma pomba, tá? Fica tranquilo. É uma pomba que voa e entra no meio do seu cu. É muito pesado o show, desculpa.
Olha, velho. Melhor, as pessoas têm que entender que não é muito pra criança esse jogo. Desculpa aí, velho. Não no seu, dos seus amigos. Vamos lá, outra pessoa, por favor. Ficou pesado pra caralho isso aqui. Outra pessoa. Você, moça. Viado é você. Não é porque eu sou São Paulino que você vem faltar o respeito comigo. Palhaçada, velho. Tô morrendo de respeito aqui fazendo as perguntas. Tô brincando. Quem mais? Você aí em cima. Caju. Por que será? Mas eu acho que eu nunca comi um caju, só tomei suco de caju. De onde você é, moça? Aracaju. Será da... Desculpa, ainda não chegamos nesse nível, né? Caju é estranho mesmo, parece uma granada, né, mano? Parece o bico da teta da Jojo todinho. Aquela ponta. Parece um botão de elevador. Sacanagem. Quem mais? Nossa, mano, a mina não tá sóbria. Tá, tudo bem. Ostra! Quase caiu da arquibancada. Vocês sentiram ou não? Ostra! Tamo junto, na mesma sintonia. Alfa FM. Quem mais? Você. Ketchup? Caralho, mano. Mas tem alguma razão? Não. O cara é mó alegre, né, mano? Ketchup. Tem alguma razão? Não. Então tá bom, que legal. Ketchup é estranho mesmo. Você parece um pouco de sangue, um pouco de menstruação. Eu entendo a sua escolha. Bom, muito bem, vamos apagar as luzes, que eu acho que não vamos ter mais ninguém que nem o menino da rola. Esse menino é espetacular. Olha, eu queria pedir para apagar a luz e falar um negócio para vocês. A comida é uma coisa que fala muito na relação da gente. Principalmente quando a gente tá casado, assim. Repara, sempre que eu tô com a minha esposa e a gente sai e ela pede cebola no jantar, eu sei que não vai ter sexo. Quando não pede, também. Mas começa a reparar, se a sua namorada, sua esposa, seu marido pedir cebola no jantar, não tá preocupado em passar o resto da noite com você, porque vai ficar com aquele bafo desagradável. Então quando a minha pede, eu falo, pediu cebola? Só um minuto, garçom, por favor. Quero meu bife aqui com alho e bosta. Essa noite eu vou ficar no FIFA, cara. Agora vocês até que são normais, viu? Porque vocês não gostam de uma coisa ou outra, tudo bem. Tem gente que é muito esquisita, juro. Uma vez eu perguntei aqui na plateia, juro que o cara falou isso. Eu não como arroz e feijão com a mesma colher. Falei, como assim, nóia? Ele falou, exatamente. Se você servir o arroz e o feijão com a mesma colher no meu prato, eu é que não vou comer. Eu falei, Pô, então se a tua mulher pedir sexo anal, você chama outro cara. Pra não misturar a colher. Piada de alto nível aqui. Essa hora eu gosto de olhar a cara dos casais mais velhos, né, mano? A mulher tá sempre brigando. Falei pra não vir nessa merda, Genoro. 5 minutos de política e foi pra putaria. Qual vai ser o próximo tema? Funk? Queria falar de funk aqui. É um ritmo que tá me irritando. Se liga, mano. A primeira viagem que eu fiz com a minha esposa, a gente foi pro Japão. E a gente conseguiu brigar no Templo do Amor. Olha que da hora. A gente foi pra uma cidade que se chama Kyoto. Lá tem mais de 7.000 templos. Caralho, trouxeram uma ovelha no show. Porra. A gravação do DVD, o cara resolveu vir da fazenda, trouxe um filhote de animalzinho. Tô brincando. Eu sei que é uma criança linda, eu falei com ela lá fora.
Mas leva embora um pouquinho, leva embora. Antes que eu dei uma joelhada nesse... Esse cara mó trouxa, né, mano? Ah, criança. Temos uma cantora de ópera também. Sempre assim. Cara, mano, vai gravar o DVD e olha aí. Olha, essa criança vai ser assassinada. Deixa eu falar um negócio pra vocês, viu? Ai, caralho. A primeira viagem que eu fiz com a minha esposa, a gente foi pro Japão e brigamos no Templo do Amor, velho. De verdade, a gente foi pra uma cidade que se chama Kyoto. Lá tem mais de 7.000 templos. E a gente brigou por uma razão que muito casal briga em viagem. Que são fotos. Porque o homem e a mulher têm uma relação diferente para tirar foto, sabe? O homem, ele tira mais rápido uma foto. Muito mais rápido. E fica uma bosta também. Então, por exemplo, se eu tô passando pelo Cristo, esse é o Cristo. A minha foto é assim, pá, tirei, foda-se. As minhas fotos com o Cristo, ele parece o Da Vinci. A mulher não, ela faz um book em cada lugar. Isso irrita nós, porque nós temos uma viagem pra fazer. Sem zoeira, a minha esposa na frente do Cristo é tipo assim, hashtag abençoada. Double Christum. Cristanique. Cristinho. Cristiano Ronaldo. Mano, tem uma hora que o Cristo faz isso aqui. Ele não gosta, mano. E a minha esposa estava demorando muito no Templo do Amor. E eu queria conhecer os outros 7.000 templos em um dia. E a minha mulher queria ficar muito tempo no Templo do Amor, porque ela é mulher, tem sentimentos, essas porra. E aí, cara, de verdade, eu me irritei um pouco a mais do que eu deveria, eu confesso. Mas só um pouquinho, eu me irritei. Nível Ciro Gomes. Falei, Camila, por favor, acho que meia hora já é um tempo suficiente pra você bater uma foto. Amor, 45 minutos já é um tempo de futebol, é uma boa a gente ir embora daqui. Camila, a gente nunca mais vai voltar pro Japão, eu gostaria de conhecer outros lugares. Camila, acho que 15 horas já é um tempo suficiente pra começar a ficar com raiva. Camila, por favor, vamos embora dessa merda do amor! Nazista, filha de uma puta! Jaspion tá preso, babaca! É minha esposa. Brigou comigo no Templo do Amor! Isso é um sinal! Falei, é um sinal que não funciona essa merda. Esse é o templo da treta da selfie. Porque o Japão, cara, é um lugar que te deixa nervoso. O fuso horário é muito maluco. Cara, juro, você pega um voo hoje pra lá, você chega 9 meses atrás. E outra coisa que irrita é a língua lá. Porque as minhas viagens com a minha esposa tem um fundo que é o seguinte, eu falo um pouquinho de inglês. A minha esposa não fala. Eu pensei, legal, vai depender de mim. Até hoje não funcionou isso aí. Porque os lugares são muito diferentes. Aqui no Brasil, a gente aprende inglês, certo? Pra quê? Pra roubar os gringos que vêm. Ou pra se mudar pra lá. No Japão, eles são um país desenvolvido, então eles não precisam aprender inglês. Eles falam ali entre eles e você que se foda, mano. E a gente descobriu isso dentro do metrô. Minha mulher ficou desesperada. Ela olhava e falava, e agora? Olha pela janela o nome das lojas. Tudo escrito em japonês. Você fala japonês? Seu bosta. Olha ali no metrô o nome das estações. Tá em japonês. E aí? Cururu. Olha a cara do japonês. Ele é japonês. A gente vai morrer nesse metrô por sua causa. Falei, calma, Satangos. Você tem um cara internacional do seu lado. Cheguei no japonês e falei, hi, Japs. Excuse me,
Do you know which station should I go out? Aí o japonês... Eu falei, você vai cagar? Cocô. Porque o japonês, ele pensa fazendo barulho. Mano, eu achei que ele ia soltar um raio em mim, né? Hadouken! Estourar o metrô comigo dentro. Que é uma cultura muito diferente, né, cara? Hoje em dia a gente tá acostumado. Mas é muito diferente. A culinária japonesa não parece que é uma coisa baseada em castigo. Tipo, um dia o japonesinho meio mimado falou pra mãe: ô mãe, esse salmão que você fez aqui tá uma merda, hein? A mãe falou: vai comer cru. Ainda tá uma merda, come com pauzinho, otário. Continua uma merda, bota esse forte show, enrola na alga e enfia no rabo. O bagulho vai piorando pro resto da vida, velho. Outra coisa que eu gosto muito é a letra japonesa. Isso eu pago um pau, porque a letra deles é um símbolo, não é que nem a nossa, que é o ai, foda-se. O japonês pensou em tudo. Cada letra significa uma palavra e juntas elas formam outra palavra. E só de pensar nisso me dá um sono da porra. O japonês é gênio. Por isso que vários brasileiros têm uma tatuagem de letra japonesa. Um amigo meu fez uma que parecia uma cerca, eu não sabia o que significava. Eu falei: André, por que você fez uma cerca no braço? Você entrou na fazenda? Ele falou: não, ignorante. Isso é uma letra japonesa. Isso aqui representa amor ao meu pai e minha mãe, respeitando sempre os bombeiros e a polícia militar do estado de São Paulo. Lembrando que quem esfaqueou o Bolsonaro foi o Cabo da Ciolo. Eu falei: o quê? Eu falei: velho, para. Tô mentindo pra você, mano. É porque eu respeito muito a cultura do Japão, mas eu não entendo por que o brasileiro paga tanto pau pra japonês, velho. Eu duvido que um dia eu vou chegar no Japão e vou ver um japonês com uma tatuagem Severino. Significa trabalho. Tem uma coisa muito legal no Japão, isso é muito bacana, não tem um lixo na rua, sério, não tem. Não tem uma bituca de cigarro, um chiclete, nada. Não sei se é porque o terremoto abre e leva embora, mas não tem. Aí eu cheguei lá no japonês que eu conheci e falei: mano, o que acontece? Não tem um lixo na rua? Ele falou: não, não é que não tem. É que aqui no Japão a gente transforma o lixo em material escolar. Eu falei: é? Ele falou: é, porque no Brasil isso não acontece? Eu falei: só na Uninove. Queria deixar bem claro que isso foi uma ofensa gratuita mesmo. Eu não conheço a Uninove. Foi apenas uma piada. Eu vou dizer um negócio, velho. Estamos vivendo uma era de feminismo, né? Que basicamente é um movimento que as mulheres estão dizendo que nós homens somos uns bosta. E elas têm toda a razão. E eu gostaria de dar o meu depoimento aqui. Eu sou casado há 7 anos. E nesses 7 anos, teve um dia que eu tratei minha mulher bem. Gostaria de contar pra vocês sobre esse dia, pra dar o exemplo aqui. Pra quem ainda não fez isso. É muito escroto essa piada, só eu gosto. Eu sinto a tensão no ar, mas eu não quero tirar. Eu vou explicar o que aconteceu. A gente foi convidado pra assistir um show de rock grande aqui em São Paulo, né? E aí, cara, no dia desse show, eu recebi também uma proposta pra fazer um stand-up num barzinho, pra uma empresa. E na época eu tava precisando muito de dinheiro. Acho que tem umas 2 semanas que aconteceu. E aí eu fiz a minha esposa perder o show de rock que ela tanto queria ir, e ela teve que vir no meu show, de novo. E pra piorar, nesse dia eu tava muito inspirado. Eu criei no palco umas 9 piadas dela. Ela ficou puta. Meu Deus do céu, eu acordei de madrugada, 4h30 da manhã, ela tava olhando pra parede. Parecia a mina do Atividade Paranormal, sabe? Às vezes ela tremia do nada. Falei: eita. Falei: ô amor, vem pra cama. Vamos aí, mano.
Satã. A cabeça dela deu 12 voltas. Olha o que eu fiz, que legal. Percebi que eu fiz merda, acordei ela no outro dia, cedinho, com café na cama, passagem, hospedagem, flores, ingresso pra ela ver o mesmo show que ela tinha perdido em São Paulo, em Buenos Aires, na Argentina, mano. Tá vendo? Olha, que bom que eu tenho um reconhecimento. Eu juro pra vocês, eu preferia ter ido ver um show do Pablo Vittar no Iraque. Homens, presta atenção. Se um dia você quiser passar nervoso, se um dia você acordar e falar, puta, hoje eu quero passar nervoso, leva a sua esposa pra Argentina pra você ver. Mano, os argentinos olhavam a minha mulher e falavam, eu vou comê-la. Eu falava, no se puede. Eu estou junto. O cara falava, fuédase. Eu vou comer a vos também. Porque o argentino é uma raça, velho. Você me desculpa, os caras lá nem brincam de esconde-esconde, porque eles se acham. Piadinha pras crianças. Essa. A piadinha aí pra algumas crianças. Eu vou dizer um negócio pra você. O taxista na Argentina, o cara rouba você de uma maneira que o taxista carioca pode sentir orgulho da sua índole. A gente pegou o táxi pra ir do lado do aeroporto pro hotel, tinha dado 20 pesos, né? Ou um Péricles, que é... Sacanagem, um Péricles são 100 pesos. Eu tinha dado 20 pesos, do lado, cara, o aeroporto pro hotel. Aí eu fui pagar, o cara falou, não. Tem que pagar mais 10 por cada mala. Falei, por quê? Seu carro tem hérnia? Não entendi. Até o filme dos caras fala, evita. Não volta pra lá. Eu fiz parte de um programa chamado Pânico na Band, mano, que é um programa que tá aí, fora do ar. Foi muito legal fazer esse programa. Eu fazia várias viagens. Teve uma que eu fiz com meu amigo Daniel. A gente foi pro Peru, tomamos chá do ayahuasca. Pra quem não sabe, esse é um chá que você toma e dizem que você adquire o autoconhecimento. Eu tomei esse chá, eu não parei de vomitar e cagar. E eu descobri que eu sou um bulldog francês. Fiquei feliz com a minha descoberta. E as pessoas acham que era fácil trabalhar no Pânico, mas não era, é complicado, cara. Eu vou contar uma coisa que aconteceu pra vocês saberem como é que era. Eu tava vendo o programa, domingo à noite, com a minha família. Me ligava o produtor, 1h30 da manhã. Rabinho, amanhã você vai pra Manaus. Eu falava, é mesmo? Tá bom, fazer o quê? Você vai tomar o veneno do sapo. Eu falava, por quê? Ué, você não é o repórter do Pânico? Eu falava, eu sou, mas a minha ideia é fazer uma piada, não morrer. Que depois que a Glória Maria fumou maconha na Globo, todo mundo tem que se fuder, velho. Vocês viram essa matéria da Glória Maria? Quem não viu, levanta a mão, por favor, pra eu ter uma ideia. Eu vou contar, vocês não vão acreditar. A Glória Maria fumou uma bazuca na Globo. Ela tava na Jamaica, numa roda com os jamaicanos, e uma hora ela falou assim, gente, é a minha primeira vez, tá? Eu preciso fumar aqui com eles, porque se eu não fumar, vai ser uma grande falta de respeito. Eu falei, mano, onde estava essa desculpa na minha adolescência? Eu ter economizado uns 3 dentes que o pai arrancou na paulada, né? Falou, pai, era a cultura dos meninos do prédio. Mas enfim, depois que a Glória Maria, tia Zona, fumou maconha, eu falei, não vou ficar pra trás. Eu fui pra lá, e hoje eu vejo a loucura que eu fiz, porque eu sou pai, eu tenho uma filha, e eu já era pai, eu peguei um avião de São Paulo pra Manaus, pra tomar um veneno do sapo, sem nenhum hospital perto, era no meio do mato, não era na cidade de Manaus. Eu podia ter morrido, e o Pânico acabou. Pra quê que eu fiz? Não, e eu cheguei lá em Manaus esperando que fosse um índio, né, que fosse me aplicar o veneno do sapo, não por ser Manaus, mas
Veneno do sapo, tem que ser o indígena, né? Não era. Era um cara mais branco que eu. Gordão, de São Paulo. Que desistiu da vida e tava lá se envenenando. Eu falei, é você? Ele falou, sou eu. Falei, que legal, não? Falou, não, é super simples. Primeiro a gente queima o seu braço. Aí a gente coloca o veneno do sapo em você. Aí você vai sentir que você vai virar um sapo. Falei, eu não quero. O efeito é rápido. Você vai ver que a sua pupila vai dilatar um pouco. Vai sair um pouco de lágrima, porque tá limpando. Talvez desloque a sua retina. Vai doer um pouco a sua garganta. Seu dente vai amolecer. Vai te dar dor de cabeça também. Dor na barriga, cãibra na perna, cãibra no saco, cãibra no cu, hepatite A, B, C, D, meningite, esquistossomose, cólera, mal de Parkinson, AIDS, esclerose múltipla. Mas a hora que o efeito passa, te dá uma grande sensação de alívio. Falei, mas é lógico que você percebe que você não morreu. Você me desculpa, os índios viajam, velho. E aí eu viajei muito com o Pânico, a minha esposa me chamou na chincha, sabe? Falou, você viajou muito a trabalho. Agora é hora de você viajar comigo. Falei, vamos aí, demônio. A gente foi para um lugar que eu humildemente gostaria de recomendar a vocês a irem, porque esse é o lugar mais lindo que eu já vi na minha vida, juro. Chama-se Barbados, é uma ilha no Caribe. Eu não sei nem como descrever esse lugar. Barbados é tão bonito que devia chamar Xana Raspada. Meu amigo pequeno, a Xana é uma guerreira. Fica tranquilo, uma guerreira. Só uma guerreira que corta a cabeça dos cavaleiros e enfia na caverna. Não vou repetir aquele absurdo. Guerreira Xana. Depois assista os episódios. Eu sei que, mano, a gente chegou em Barbados e eu esperava que o inglês dos caras fosse de boa, mas é muito diferente daquilo que eu imaginava. Os caras são muito parecidos fisicamente, os caribenhos, com o jamaicano, que é mais ou menos negão, 2 metros de altura, cabelo rastafari, o cara todo rasgado. Eles são muito fortes, juro. Eles poderiam matar essa plateia inteira com um dedo. Mas por alguma razão eles são tranquilos. E a gente chegou lá, minha esposa falou, eu não falo inglês, como é que a gente vai se comunicar com eles? Eu falei, relaxa muito, monstrinho. Você tem um cara internacional do seu lado aqui, viu? E da juventude reggae. Já cheguei no maluco, mandei um hi, brother. I know Gloria Maria, man. O cara falou, yo, what's up, man? Welcome to Barbados. Hey, if you want some joint, you can find me here for cocaine. You can ask for Fábio Assunção, motherfucker. Oh, welcome to Barbados. Minha mulher falou, meu Deus, o que ele falou? Eu falei, ele falou que é meio embaçado se comunicar aqui, calma. Mano, a gente foi num lugar maravilhoso lá, é uma caverna, chama-se Harrison's Cave. Guarda esse nome, Harrison's Cave. Em português acho que é Caverna do Haroldo o nome. É uma caverna que ela tem a profundidade desse teatro, é muito profundo por ser uma caverna, e aqui de frente você vê o oceano. Mas é gigantesco, cara, você se sente no umbigo do Péricles ali. Dá pra você construir uma casa lá. E uma coisa que eu não comentei é que eu sou um cara muito azarado, muito. Então, uma viagem que você faz pro Caribe, você tem que levar a sua esposa, leva o seu marido, não leva mais ninguém. Eu levei a minha filha. Na época ela estava com 3 anos e 23 quilos. A minha filha é um frigobar. E eu não sabia, mas para chegar nessa caverna, você tinha que passar por uma trilha. O pessoal de Barbados veio. Você tinha que passar por uma trilha, né, mano? Mas não era uma trilha sussa, aquelas trilhas tranquilas. Era uma trilha de verdade. Que você andava em cima de uma montanha e se você pisasse errado,
Você caía de uma altura de 2 km, uma pedra pontuda, um mar revolto, morria. Pra mim isso não é férias, é Lost. E eu tive que carregar a minha filha essa trilha inteira. E eu queria voltar, tinha uma excursão de japonês vindo. Sabe essas trilhas que só passa um? Não dava, e pra mim, eu não sei se vocês repararam, eu não sou o macho alfa. A minha filha, pra mim, ela é pesada pra cacete, cara. Eu não sou o Rodrigo Hilbert da vida, que carrega a filha Fernanda Lima e um ônibus nas costas. Esse pau no cu do caralho. É o quê? Exatamente. Fica fazendo comida. Liga e pede, otário. Eu tenho muita inveja dele. Eu sei que pra mim, velho, o homem tem uma TPM, de verdade. A TPM do homem acontece quando a gente carrega muito tempo nossos filhos. A hora que escorre a primeira gota de suor. Que o seu corpo fala pra sua mente, o que você está fazendo da sua vida? Você virou um escravo. Eu juro, eu tava 40 minutos carregando a minha filha. Eu não era eu era outra pessoa. Carregando ela aqui, minha filha, papai, eu tô com medo. Eu falei, eu também. Se eu sou você, eu fico bem quietinha, viu, filha? Papai errou de trazer você aqui. Se é chegar num colegial da vida, não se mexe. Sem zoeira, minha mulher tava atrás de mim, encostada em mim. Falou, toma cuidado, hein? Não vai derrubar ela no mar. Falei, não, eu vou jogar ela no mar, caralho, eu sou louco agora. Te catar, mano. Devia ter deixado você em Interlagos, tirando foto da represa. Mas não, vim pra essa merda de Caribe do caralho aqui. Tomara que dê um furacão e acabe essa ilha. Até um pecado falar isso, porque foi o que aconteceu. Mas é que vocês já passaram por momentos onde você tá com a sua esposa, com o seu marido, vocês estão num lugar bonito e estão brigando. É uma merda isso, né, mano? Sabe, vocês estão na França, assim, enfia essa torre no cu! Sabe, você tá no Egito, enfia a pirâmide no cu! Múmia! Você tá no Peru, enfia essa lhama no cu! Você tá em Osasco, você fala, me abraça. Vamos ficar bem. Eu sou a favor da gente passar a lua de mel em Osasco. De verdade, vocês vão pra França, não conhecem a cidade, né, na lua de mel, daí vai lá, anda, pô, o museu tem 30 quilômetros. Aí você chega no hotel, os dois suados, mano, com o pé sangrando, a virilha suja, sem os dedos da mão, o olho roxo, cuspindo fogo. Aí sua mulher vai lá, toma aquele banho, mano, de 3 horas. Não é que você dorme, você desliga. Só assim. No outro dia sua esposa te acorda. Parabéns! Não transamos na França. Você fala, mano, a gente não transou em lugar nenhum. Não sei nem como a nossa filha nasceu. Ela é a cara do Loreto. Eu queria que isso tudo fosse piada, cara, mas infelizmente é verdade. Aquela caverna era um dos lugares mais bonitos que eu já fui na minha vida, mais lindos, cara. E a gente brigou feio mesmo, feio. A ponto de eu pegar minha filha pela mão, falei pra minha esposa, vai, tira uma foto nossa, vai. Só a família. Deus castiga. Entrou uma onda na caverna. E eu juro que essa história é verdadeira. A caverna ficava tipo aí onde tá a galera aí em cima. Subiu uma onda aqui do chão. Era tipo Nazaré, aquela onda de Portugal, sabe? Mano do céu, mano, não tinha o que fazer. Eu tava na boca da caverna com a minha filha, eu ia morrer. E eu sou judeu, mas nessa hora eu vi que não. Porque a hora que a onda passou, eu rezei em tudo que é religião. Mano, a hora que a onda entrou, só deu tempo de eu agachar, segurar minha filha. Falei, pelo amor de Deus, Dionísio, Alá, Preto Velho, Neymar, Buda, todo mundo. Por favor, não deixa nada de ruim, que nada de ruim aconteça com a minha filha, que a minha filha é só um anjo. Se quiser, ter minha mulher.
Tá um pouquinho mais pra trás. Eu ofereço. Mês que vem trarei sua mãe. A hora que eu levantei, cara, o guia da caverna, ele tava puto da vida. Você não tá ligado? Porque eu sou esses turistas idiota que eu preciso de uma placa pra identificar onde eu tô. Mas era uma caverna, não podia ter placa. Mas era óbvio que não podia ficar naquele ponto, porque tinha água no chão. Ou seja, o mar chegava lá. Mas eu não percebi, eu falei, tá calor, aqui tem água, que legal. Venha, filha, venha falecer. Subiu uma onda, quase matou a gente. O guia da caverna deu um berro comigo que eu quase caí do lugar. Você não está ligado? Imagina o Bob Marley bravo. O cara falou, yo motherfucker! Are you idiot, stupid or retarded? You wanna kill your child? Come back here right now, people die there every day! Fat, stupid fucker! Minha mulher falou, meu Deus, o que ele falou? Falei, ele falou pra você ficar na beirada que a foto sai boa. Vocês viram que eu sou um bom marido. Realizei um sonho também, levei minha filhinha pra Disney, porra. Realizei um sonho dela, pra mim não foi bom. O dólar tá muito caro, né, mano? Eu cheguei na casa de câmbio mal empolgado, trabalhei pra caramba. Um monte de nota de 50, 100, cheque do Emílio. Cheguei no cara do câmbio, falei, ei, cuzão. O cara pegou e me deu $200. Liguei pra minha mulher e falei, tudo bem se a gente comer lixo? E você é maltratado pelos americanos, né, na imigração. Pô, o cara me humilhou na frente da minha filha. Eu passando lá com a minha filhinha, o cara falou, e aí, você veio aqui pra trabalhar? Falei, porra, se der. Eu tenho $200 aqui. E por que eu reclamo tanto? Porque quando você vai com seus amigos pra Disney, é muito legal. Você fica naquelas montanhas russas, dando rolê, que serve pra você esquecer o dinheiro que você gastou. Quando você vai com a criança, você não esquece nunca. Porque você pega uma fila de 3 horas pra bater a foto com a princesa. Dá uma raiva no coração. 3 horas, eu chegava na princesa e falava, mano, o que você vai fazer? No mínimo uma espanhola. Menininho, a espanhola é Helena de Avalor. Que é a única princesa que eu gosto, aquela que veste vermelho. Fudeu, né? Eu vou dizer um negócio pra vocês, cara, é complicado, mano. Os homens costumam gostar mais dessa piada. Mas agora eu tenho um negócio que eu vou falar que as mulheres vão ficar muito bravas. Estão pensando, agora, filha? Mas agora vai ser o pior do show. Me desculpa, mulheres, eu também fiquei mal. Eu botei minha filha numa montanha russa. Não era pra ela ir. Mas calma, não quis me livrar, eu errei. Vou explicar. A minha esposa sempre mentalizou levar minha filha pra Disney pra bater a foto com as princesas. Eu mentalizei essa montanha russa. Porque eu tinha ido com 16 anos pra Disney e voltei com 30 e cacetada. Só que de uma idade a outra, muita erva se passou pela minha cabeça. De modo que eu viajei. Então a hora que eu cheguei lá com a minha filha, a altura da montanha russa que eu mentalizei era tipo aqui, o limite, e a minha filha tava aqui. Falei, porra, isso é um gambá, é pouco. Eu falei, filha, papai vai ensinar um negócio pra você muito importante na sua vida, chamado brasilidade. A hora que aquele guardinha olhar pro lado, eu vou levantar a corrente, você vai passar por baixo, beleza? Beleza. Minha mulher falou, você tem certeza? Falei, tenho, malévola, deixa ela brincar comigo. Mano, eu botei minha filha na montanha-russa e eu notei que tinha uma coisa errada. Porque a minha filha sentou comigo e a trava não chegava nem perto dela. Falei, deve ser porque não tem perigo. Nem precisa ter a trava. A hora que a montanha-russa começou a subir, mano, minha filha começou a escorregar pra trás. Eu falei, fica aí, o brinquedo não acabou, calma. Fomos indo, eu falei, eita. Acho que não era aqui. E não volta. Mano, a hora que a gente chegou lá em cima, no topo do negócio, juro, a gente tava em Orlando, dava pra ver Nova York do lugar. Passou uma águia e falou, tá alto, hein? Nessa hora minha filha olhou pra mim suando frio e falou, vai ser legal, né?
Falei, vai ser inesquecível. Cara, é um splash que tem lá na Disney, o carrinho desce numa velocidade, você passa no meio dos espinhos, você tem certeza, dá um cagaço, você tem certeza que você vai morrer, juro. Se for os filhos do Bolsonaro e o general Mourão no brinquedo, eles cagam na calça e se beijam. Foi a minha filha de 3 anos, mano do céu, ela lembra até hoje desse dia. Ela fala, lembra aquele dia que eu morri? E é muito legal isso, porque eu sou judeu, né? Minha esposa é católica e a gente não briga pela religião dela, porque ela já decidiu que ela é espírita. Eu falei, eu vi a luz e voltei. E Allan Kardec me guiou. Falou, larga minhas pontas, menina. É muito louco isso, né, cara? A gente zoa, eu zoo, mas sabe, as mulheres acham que eu não tenho sensibilidade. Eu chorei muito depois que aconteceu. Porque a minha filha, ela saiu muito esquisita do brinquedo. Mano, na hora que ela saiu, sem zoeira, ela saiu assim. Falei, fudeu, virou o Sérgio Malandro essa merda. Yeah! Falei, não, por favor, isso não. E ela repetia, ela falava, não precise mais, né? Não precise mais, né? Não precise mais, né? Não. Eu falei, filha. Shhh. Foi a mamãe. Puta. A princesa da Disney, ela fala inglês. Juro, porque ela não é humilde. E a minha filha não fala inglês, porque ela não é a Maísa. Faz piada da Maísa como se ela ainda fosse uma criança, né? A menina tem 90 anos. Já virou a Hebe. Mas é uma merda, né, mano? Pô, porque é uma cena estranha. 3 horas de fila. Minha filha chegava na princesa, a princesa falava, hello, little girl. E a minha filha... Come here, take a picture with me. E a minha filha? Are you retarded? A princesa lá é bem cuzona. E de novo você se ferra na língua, né, cara? Porque o brasileiro é foda. A gente não gosta de assumir pro americano que a gente é brasileiro. A gente tenta enganar eles com o nosso inglês. E o americano é pior ainda, porque ele tenta falar espanhol com a gente. Ele não tem cultura pra saber que existe o português. Não é? Então rola uma cena muito estranha. Eu cheguei pra minha esposa e falei, ó, presta atenção e paga um pau. Você tem um cara internacional do seu lado. Cheguei no maluco da loja e falei, hi, man. Do you know how much this tennis? O cara falou, 159. Eu falei, I'm sorry, sir. Ele falou, 159, hombre. Não me entendeste, cabrão gordito? De onde é? Bolívia? O cara ainda humilha você. Isso é uma coisa que eu tenho pra falar pra quem tá solteiro, inclusive. Esquece Floripa, vai pra Bolívia. Nunca vi tanta gente gostosa reunida. Todos eles ali parecem um todinho. Vontade de você espetar o boliviano e beber. Falar, boliviano. Delicioso suco de Bolívia. Essa é a piada mais preconceituosa que eu já criei na minha vida. Gostaria de explicar por que eu contei ela. Porque eu sou um cara muito azarado. Vocês não vão acreditar. O dia que eu criei essa piada, é horrível. Tinha um lutador de UFC da Bolívia nessa plateia. Eu juro. Pergunta pros caras do teatro depois. E a hora que eu fiz, o cara levantou. E ele era muito grande, mano. E pro meu azar, ele não foi embora. Ele veio vindo pro palco. A hora que eu vi, eu falei, eita. Todinho litros? Puta ideia boa, fazer economia, né, mano? Aí no final do show eu chamei o cara no palco, né? Falei, mano, desculpa, fiz piadas, zoei seu país. Você ficou chateado com alguma coisa? Ele falou, que nada. Nunca ninguém tinha me chamado de gostoso. Aí eu bebi ele. E pra terminar, eu queria contar uma história pra vocês, que eu acho que vocês ainda não acreditam que eu sou azarado. Eu tive apendicite na Disney. Olha que legal. Semana passada eu tava na Praia Grande, não deu nada em mim.
torcendo pra ser alvejado. Cara, eu entrei no parque mais legal, chama Universal Studios. Eu entrei, minha barriga, pá, falei, meu Deus, que dor. Aí eu fui no banheiro, que eu tentei cagar minha apendicite. Porque homem é uma merda, né, cara? A gente sempre tenta resolver nossas doenças de uma forma manual. Você vê o cara no banheiro, assim, fala, mano, o que você tá fazendo? Tô espremendo. Fala, mas é um tumor. Ah, mas vai sair, calma aí, tá com ela. Imagina, e hoje eu sei porque eu tive apendicite. Quando você tem o apêndice, ele infla, não passa a bosta, não tem como falar. Não passa o cocô, você não consegue fazer. Eu fiquei tentando, eu quase tive aneurisma na cabeça. Aí eu saí cheio de dor na barriga e na cabeça. Procurei o médico. Não, fui na montanha-russa do Harry Potter. Porque eu achei que eu tava enjoado. Falei, vou vomitar e vou melhorar. Não pode ser que eu tenha tanto azar que eu tive apendicite na Disney. Sim, foi isso. Mano, você não tá ligado? A hora que acabou o brinquedo, eu não conseguia levantar. Eu saí de cadeira de roda da Universal. Tipo os fiel do Edir Macedo. E ali eu tive uma lição de vida, que é a parte séria do meu show. Eu descobri que a gente pode ser triste ou feliz em qualquer lugar do mundo. Eu tava na Disney, o lugar mais feliz do mundo. Eu tava numa maca fria de hospital, sem ninguém que falava a minha língua. Sem a minha filha do meu lado, porque criança não pode ficar indo em hospital para pegar a infecção hospitalar, né, que chama. Sem a minha filha comigo, sem a minha esposa do meu lado, eu falei, mano, pelo menos... Imagina minha mulher do meu lado, você tá feliz, você fudeu a viagem? Que tal você morrer agora, hein? Nossa filha ficar com a imagem do Mickey, as princesas e o cadáver do pai. Ela vai ficar com a cabeça toda zoada. Ela vai virar a Damares. Falei, pelo menos ela não tá aqui. Eu tava numa maca com muita dor, eu olhei pro meu lado, tinha um botão. Falei, vou apertar, foda-se. Não é possível que a maca vá fechar. Eu vejo muito desenho. Apertei o botão, era uma campainha. Tim, tim, juro, chegou a enfermeira em 1 segundo. Eu falei, olha que moderno isso, cara. No Brasil a gente opera a garganta, né? Você fala, enfermeira! E não vem ninguém. Apertei o botão, tim, tim, veio a enfermeira, hi! Eu falei, hi! Falei, tá doendo pra caralho. Ela falou, olha, eu tenho um remédio pra dar pro senhor, mas eu não sei se é muito forte. Chama-se morfina. Falei, desce esse bagulho pra nós. Fiz MTV, filha. Sou amigo do Fábio Assunção. Glória Maria. Walter Casagrande. Walter Big House. Você não conhece o meu país, querida. Ô, mano, a hora que veio essa dose, que delícia. Não é que a minha dor passou, não é isso que eu tô falando, não vou mentir. É que eu esqueci que eu tinha barriga. Muito absurdo, eu tava com muita dor, cara. De repente veio a primeira dose. Tim, tim. Hi. Eu falei, hi. More morphine. Oh. Tim, tim. Hi. Ready. 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 Orphans. Oh. Mano, a última vez que eu apertei, no lugar da enfermeira, veio o Mickey no bagulho. Olá, queres cocaína, senhor? Melhor dia da minha vida. Obrigado, São Paulo!
pessoal. Um abraço e podem assistir esse filme que vocês não vão se arrepender. Vamos lá, acabou. Morreu Neves. Olha, Barão. Pelo menos a gente não viu então. Por enquanto. Nós sabíamos. Foi óbvio, muito feliz. Tá limpando o corpo? Sim, limpando muito. Tiene como romper la caganeira. Tenha calma. Tu vai me queimar? Vou 5 pontos. Vai dói isso aí? Não. Filha da mãe, brother. É meu irmão. Eu já tô meio sapinho. Bem interessante aí, ó. Tô sentindo a minha pressão já forte. Tudo aqui tá esquentando. E a minha beiça já pulou pra fora. Você já tá meio botocado já. E aonde você está chegando? Na? Vai tirar foto com a princesa agora? Vai lá então. A mamãe vai também. Que princesa é essa, Bia? Qual que é? No humor da caneca, Fábio Rabin. Uau, valeu mesmo, gente. Obrigado de verdade. Eu queria dizer que pra mim é uma honra, velho, estar aqui no Jô, entendeu? Porque vida de ator não é fácil. Eu lembro que há um ano atrás eu era só um atorzinho desconhecido. Agora eu continuo, né, na roça. Muita gente que não me conhece pensa, isso aí deve ser só mais um bonitinho querendo ser ator, né? E é exatamente isso, mano. Ao longo da minha carreira no teatro, muitos diretores já tentaram me comer. Poucos conseguiram. Mas eu tô aí na batalha, né? Falar uma coisa pra vocês, a profissão de comediante não é uma coisa grata, meu. Pelo contrário, assim, é um pouco deprê. Uma vez eu tava pegando um avião e tinha uma criancinha tendo uma convulsão. Foi um negócio meio sério. Aí todo mundo ficou preocupado, falou, meu Deus, e agora? Uma aeromoça saiu correndo assim, pegou um radinho e falou, um médico no avião, um médico no avião. Aí por sorte tinha um médico. Quando ele levantou assim, ficou todo mundo olhando pra ele, sabe? Ele parecia um semideus. Ele foi, mano, pá. Pegou a criança no colo, fez umas 2 coisinhas e salvou a vida dela. Eu fiquei pensando, olha a profissão desse cara, que animal, velho. Ele é um médico, mano. Salva uma vida, cara. E eu? Comediante, né? Quando é que a aeromoça vai pegar um radinho e vai falar um comediante no avião? Um comediante no avião, a gente precisa de uma piada aqui. Opa, eu tenho aqui. Cachorro de 3 pernas foi mijar e caiu. Aí. Salvou o destino da humanidade, né? Grande porcaria. E eu tava lembrando de umas coisas aí, velho. Por exemplo, eu vi que tem uma galera mais nova aqui, o pessoal... Tem uma coisa que eu adorava, velho, educação física. Por quê? Porque tinha 3 coisas, assim. Tinha o futebol, handball... E tem uma terceira coisa, não sei se tem na escola de vocês, queimada. Tem isso? Qual que é o objetivo da queimada? É matar o amigo, né, velho? Você pega uma bola de capotão e fala queimada e joga. Pá, daí, mano... Aqueles caras que usam aquele aparelho capacete, tá ligado? Você joga, o cara tem que operar o rim, mano. Fala, onde você vai com esse jogo? E educação física é uma coisa tão legal, né, cara? É o que eu mais gostava na escola. É tão bacana que tem gente que faz faculdade de educação física. E acha que merece respeito. Ah, na boa, vou fazer faculdade de recreio agora também. Cheguei no brother meu, falei, vamos sair. Ele, não, tem uma prova de basquete amanhã. Eu falei, mano... Eu nunca esqueço meus tempos de escola, sabe? Porque também quando a gente passa 20 anos num lugar, velho... Aquilo fica marcado, né? Vocês têm ainda uma coisa que era a prova do livro?
Você tem que ler o tal do livro pra fazer a prova. Eu sempre chegava no dia dessa prova, nunca tinha lido o livro. Eu pedia pra alguém me contar a história, sabe? Eu falava, animal, conta aí pra mim a história do Dom Quixote em 5 minutos. Aí o cara, tá bom, ele foi um fidalgo que de tanto ler livros de cavalaria, tá entendendo? Pensou que fosse um cavaleiro. Aí entrava o professor, eu falava, mano, como termina isso aí? Ele ficou louco e morreu. Pergunta número 1. Quem foi Sancho Panza? Eu falava, mano... Tinha que ler esse livro também, velho. E tem um cara na escola, velho, esse moleque. Esse cara tem em todas as escolas, assim, que é um cara que a gente escolhe pra jogar papel nele. O que ele fez pra merecer isso? Nada. Durante quanto tempo ele é punido? 15 anos. Tudo por quê? Porque ele nasceu com uma orelha maior, sei lá. Ali tem um já. Nasceu com tetinha, mano. Mas não é muita sacanagem, porque hoje em dia, entendeu? Eu cresci, se eu tenho um amigo com tetinha, eu falo, mano, você tem tetinha, vamos se cuidar. Converso com ele. Criança não, criança é má, velho. Vê o cara com tetinha e fala, tetinha! Queimada, pai, mano. Maldade, mano. E eu vou falar uma coisa pra vocês, eu odeio essas coisas, eu odeio violência, velho. Briga pra mim é coisa de viado. Porque como é que começa uma briga? Um cara vira pro outro e fala, vem pro pau. Mano. Mas uma vez eu comprei uma briga no pay-per-view. Aliás, eu não entendo aquela luta, vale tudo. Porque se vale tudo mesmo, dá um tiro no outro logo. Mas tem uma coisa que me deixa revoltado, é quando alguém mexe com a minha namorada, entendeu? Até porque eu nem namoro. Mas deve ter acontecido aqui com os casais que estão aqui, uma falta de respeito quando alguém mexe com a namorada de vocês. E não é qualquer cara que mexe, não, são só os caras que podem, sabe? Só aqueles caras grandes mesmo, que não devia existir, velho. Se você é homem, você sabe, os caras só deviam crescer até nós. Não tem que passar, não é? Aí tinha 2 caras desses olhando pra minha namorada, grandão mesmo, sabe, Neandertal, uns caras gigantes. Nasceu, sei lá, no gelo do cu do Alasca, velho. Quando era pequeno, tomava mamadeira de picanha com sundae, mano. 2 caras desses olhando pra minha namorada, sabe? Eu, mano, você tá louco, velho, seu imbecil? Você tá olhando pra minha namorada, trouxa? Eu sou pequeno, mas você não é 2, não. Quebra o seu joelho, seu babaca. Seu merda, velho. Pensei. Mas aí uma hora o cara não parava de olhar, o sangue me subiu, eu tive que partir pra ação, entendeu? Aí, mano, fui embora. Deixei ela lá, mano. Vou deixar vocês aqui agora. Obrigado, valeu. Até mais. Beleza? E assim termina mais um programa do Jô. A todos vocês, muito boa noite, em casa também. Muito obrigado e muito boa noite. E, Esmeralda, me espera, não começa sem eu chegar, tá? Beijo do gordo.